Olá, meus caros, boa noite. Aqui agora é a nossa primeira palestra inaugural aqui do Instituto Legis et Justitia, com o querido professor Renato Moraes. Antes de começar a palestra só, gente, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ocorra algum imprevisto, a gente já sobe outra live, e também porque o nosso alcance é pequeno ainda, então quando a gente postar algum vídeo, alguma novidade, vocês têm acesso. Então é isso, é a primeira palestra de muitas aí, que a gente vai estar divulgando a filosofia do direito, que como o próprio professor Renato postou na sua rede social, no Instagram, é fundamental, uma matéria fundamental e, ao mesmo tempo, muito negligenciada, talvez a mais negligenciada nas universidades, né? Ou só mostra um aspecto, né, da filosofia do direito, ou então passa batido só para cumprir tabela, e a gente acaba sendo prejudicado por isso, né? Porque é aquilo. A filosofia do direito é a base de tudo, código, de tudo que vai ocorrer depois, está na filosofia do direito, está nas ideias. Então, se a gente não souber minimamente sobre isso, a gente fica perdido no direito, né? Acaba sendo isso. Vou falar alguma coisa, Matheus, sobre a questão das perguntas? Então a gente vai fazer um sistema aqui bem tranquilo. Para quem tiver as dúvidas, é só ir colocando no chat que eu vou recolhendo. Vou colocando uma ordem mais direitinho, mais contextualizado. E então qualquer coisa é só escrever aí que eu vou estar recolhendo durante a palestra. E como o Patrick disse, né, a gente está começando agora com o pé direito, com esse intuito de levar para vocês um conteúdo muito profundo. A ideia de passar bem mastigado, né, as ideias, para vocês também instigarem vocês a estudarem mais, buscarem mais. Então, a gente está começando aí, espero que vocês curtam esse nosso projeto. Boa. Gostaria também de apresentar aqui, eu sou o Bruno, né? Estou junto com os meus amigos Patrick, Matheus, né? Quero também agradecer ao Renato por aceitar o convite para dar essa palestra, né? Nós já tivemos outras oportunidades, né, Renato, de fazer essa palestra aqui em outros ambientes também, presencialmente também, antes da pandemia. Eu muito orgulho de estar fazendo parte disso aqui. Então, vamos começar com o pé direito com o Renato. Também, Renato, também depois pode divulgar também as nossas palestras aí, que vai ter da Academia Atlântico, né? Também tudo uma sequência, né? Então, bem-vindo aí. Se quiser, pode começar. Bom, tá ótimo, boa noite para todos, né? Antes de tudo, quero agradecer, né, o convite, a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui, poder falar para vocês sobre o direito natural, poder inaugurar essas palestras, né? Então, parabenizo também a iniciativa de vocês. Realmente, a gente tratar da filosofia do direito é uma necessidade, né? Daí, não só, lógico, já seria muito nobre se fosse uma necessidade intelectual, o ser humano deseja conhecer, né? Isso faz parte da sua própria natureza, da sua dignidade, da sua grandeza, mas no caso da filosofia do direito, que é uma matéria principalmente teórica, a filosofia do direito, ela tem repercussões fundamentais, importantíssimas, significativas em todo o mundo do jurídico. Diria para vocês que não só do jurídico, pretendo tocar um pouco nesse aspecto também. Toda a ética, ela tem uma ligação bastante estreita com a filosofia do direito, sem que as duas se confundam, mas há implicações mútuas, né? A maneira como se entende a ética vai fazer com que você tenda a aderir a determinadas linhas de pensamento no campo da filosofia do direito, né? E também, né, o modo como você enxerga o direito possibilita ou impossibilita você ter algumas visões, algumas percepções no campo da ética, né? Então, é uma alegria enorme poder tratar da filosofia do direito, e mais ainda, né, como vocês me convidaram para falar de um tema específico, um tema imenso, né, chama direito natural. Só para vocês saberem, né, há uma universidade no Chile que, na faculdade de direito deles, no primeiro ano, eles têm direito natural 1 e 2, né, e quase que está no lugar da teoria do direito. Eles ensinam como teoria do direito o direito natural. Aqui no Brasil está muito longe de dar essa importância ao direito natural, mas eu comentaria com vocês, parafraseando um jurista excepcional alemão, o Entscheid, que ele mesmo não era justnaturalista, né, mas ele falava a respeito de algumas figuras de contratos, né, ele falava, se você a joga fora pela porta, ela vai voltar
pela janela, né? O direito natural, essa é um pouco a história dele, né, no âmbito do pensamento jurídico. Tantas vezes o direito natural acabou, ele morreu, mas ele volta pela janela. Hoje de manhã o Bruno estava ajudando uma palestra de uma professora de Pernambuco sobre uma figura muito importante do direito brasileiro, que é o Tobias Barreto. O Tobias Barreto é um dos principais juristas brasileiros do século XIX, né, junto com Teixeira de Freitas, depois, num segundo momento, já não no século XIX, mas no século XX, também no século XIX, o Clóvis Bevilacqua, mas Tobias Barreto é um nome fundamental da escola de Pernambuco, né, que tem bastante influência na história jurídica do Brasil. Pois bem, né, Tobias Barreto é um homem que era um não metafísico, era um antimetafísico, né? Então, no século XIX, já havia toda uma linha, vamos dizer assim, que considerava que o direito natural estava morto, né? Mas ele sempre volta, né? Talvez quase nunca ele é dominante, no sentido de que a maioria dos professores, a maioria das universidades sejam universidades como essa chilena que eu falava, em que o direito natural vai ser uma disciplina importante no curso. Para a maioria não é assim, sequer reconhecem vários dos autores. Há um livro que talvez vários dos que estudam direito terão, já até provavelmente utilizaram, né, do Nelson Rosenwald, né, o livro de Direito Civil. Então, no primeiro volume, ele fala que o direito natural é um absurdo, não tem sentido, em 2 parágrafos ele simplesmente descarta. Então, existe esse tipo de postura. Mas, é o que eu dizia, ele nunca está morto também. Talvez não é dominante, mas não há, eu acredito, desde Sócrates, não há nenhum momento em que tenha deixado de existir pessoas que defendiam o direito natural. E, para mim, na minha concepção, realmente é impossível que o direito natural desapareça por um motivo muito simples. Ele, de fato, existe, né? Ele existe, é um conceito real, é uma coisa com que mesmo o mais empedernido positivista, na sua prática jurídica, ele vai, sem pensar em termos de direito natural, ele vai tratar o direito como faria um justnaturalista. Ele não tem como escapar disso, né? E toda a teoria do direito natural me parece a melhor explicação do que de fato é a prática jurídica. O direito natural não é uma espécie de construção mental que eu faço, uma teoria que eu construo, né, e que ela serve um pouco mais do que para explicar. A partir dela eu vou guiar a maneira de eu aplicar, de eu estudar, de eu entender o direito. É um pouco como se fosse uma matéria-guia. Não é isso. O direito natural, ele surge como uma análise, como uma tentativa de escrever o que de fato acontece, né? Ao menos essa é a pretensão dele. Então, vamos comentar um pouquinho do que vem a ser esse direito natural. Esse é um nome que até para algumas pessoas, acabam sendo, assim, causa uma certa repulsa, uma certa distância, né? Se distancia do conceito devido ao nome, um nome que ficou, em certos âmbitos, um pouco marginalizado, né? E se troca com frequência a ideia de natural por ideias que são próximas a ele, às vezes sem serem exatamente iguais, mas que trazem aspectos que o direito natural resguarda. E você cria outras teorias que, de algum modo, procuram tornar vivos de novo esses elementos, né? Por exemplo, hoje se fala muito, infelizmente, nem sempre com a devida perícia, né, a respeito de princípios. Então, por mais que se critique a ideia dos princípios que se aplicam no direito, né, eu penso no filósofo do direito Dworkin, né, Ronald Dworkin, uma pessoa que advogou bastante pela inclusão dessa noção no âmbito do direito constitucional, da filosofia do direito. Os princípios, ele coloca que são exigências morais do direito. Eu acho que o Dworkin, sem uma base mais sólida, não uma base mais sólida, com o que ele tinha na mão, ele tenta. Depois ele tem uma série de complicações nas teorias dele, que acabam, em vários aspectos, ficando complicadas, mas ele percebe que eu não consigo tratar do direito como se ele fosse algo neutro, como se ele fosse algo avalorativo, como se tratasse de uma ciência física, química, ou, como vai dizer o Kelsen, uma ciência social, mas uma ciência social avalorativa e descritiva. Isso realmente não é possível, né? Sempre o direito vai ter um elemento de finalidade, consequentemente de bem, né? Então, o Dworkin percebe isso. Então, é uma tentativa,
né? Talvez não a mais bem feita, volto a dizer, mas a gente vê que é a noção do direito natural voltando com uma certa força. Um dos filósofos do direito mais importantes vivos hoje, ao menos aqui no Brasil ele tem um impacto bastante grande, é o Alexis, né? Um jurista alemão. Então, Alexis, ele se diz justnaturalista, se considera com ideias dele próprias, né? Mas realmente, né, a gente vê aquele fundo do justnaturalismo. Então, tudo isso, né, gente, para mostrar que a gente está tratando de um tema atual, tanto no aspecto teórico, como, mais ainda, no aspecto prático. E eu acredito que essa atualidade, essa permanência, vem da própria realidade. O direito natural expressa uma realidade que, se você jogar por fora pela porta, vai voltar pela janela como princípio, vai voltar como a ideia da ponderação do Alexis, né? Talvez não tão bom como era originariamente, mas com aspectos que estavam no direito natural. Então, o primeiro filósofo a tratar do direito natural não foi propriamente um jurista, foi um gênio, né? Quando eu falo o nome dele, todos vocês vão saber, uma pessoa que, nas várias áreas do conhecimento, praticamente todas, não todas, mas quase todas, ele trouxe contribuições que até hoje são significativas, são relevantes, né? Que é Aristóteles. Aristóteles, ele escreveu 3 livros principais sobre ética, bem parecidos, com bastantes coisas semelhantes uns dos outros, né? A Grande Ética, a Ética Eudemo e a Ética Nicômaco. O principal desses 3 livros chama-se Ética Nicômaco. Ética Nicômaco é uma espécie de manual que ele fez para o filho dele sobre a maneira de viver, como se deve viver. Isso é a Ética Nicômaco. E nesse manual, ele está dividido, a obra Ética Nicômaco, em 10 livros, e no livro 5, Aristóteles trata sobre a justiça. Então, fica a dica para vocês, eu imagino que vários dos que estão nos assistindo são estudantes de direito, né? Estão na faculdade, leiam o livro 5 da Ética Nicômaco. Eu, quando dei aula de teoria do direito, meus alunos liam, né? A primeira coisa que eles liam era até uma espécie de orgulho que eu tinha de pensar, bom, a primeira coisa que eles vão ler vai ser Antígona, do Sófocles, e vai ser a Ética a Nicômaco. E na Ética Nicômaco, o livro 5 se trata da justiça. E é um tratamento, vamos dizer assim, extremamente realista, muito interessante, muito rico, muito explicativo, né? De fato, Aristóteles dá um show nesse momento. Já li críticas a respeito da visão aristotélica da justiça. Kelsen, por exemplo, tem um livro, né, que justamente um livro que ele critica o direito natural, ele critica também a definição de justiça que está por trás. Aristóteles mesmo não faz uma definição de justiça absolutamente exata. Você consegue deduzir a partir do que ele escreveu, né, e inclusive vai ser no direito romano, então mais ou menos 2 séculos, 3 séculos depois de Aristóteles, que vai haver uma definição que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Então essa é a definição clássica de justiça, que ficou uma espécie de patrimônio da nossa civilização. A justiça, dar a cada um o que é seu. Podemos falar até melhor do que a definição de Ulpiano, né? É o hábito da vontade de dar a cada um o seu direito. Essa é a definição de justiça. Então, Aristóteles, sem escrever exatamente essa definição, mas com esse conceito, ele vai fazendo uma análise dos tipos de justiça, de uma maneira assim realmente brilhante, da intenção que uma pessoa justa deve ter ao realizar esses atos, seus atos de justiça, e faz realmente uma explicação muito interessante que eu recomendo que vocês leiam. Para nós, interessa um trecho, um capítulo desse livro 5, em que Aristóteles faz uma diferenciação entre o que ele chama de justo natural e justo convencional. Ele diz, e isso é bem importante para a gente entender bem o direito natural. Muitas vezes eu vou falar aqui, eu peço que vocês, ao me ouvirem, vocês procurem se despir um pouco de noções que vocês possam ter de direito natural anteriores. Claro que isso daí não vai valer para todo mundo, acho que tem gente que justamente é a noção que eu estou falando aqui, que é a que eles conhecem, mas quando a gente lê sobre o direito natural, principalmente em autores positivistas explicando o direito natural, e também em algumas escolas do direito natural diferentes da aristotélica,
o modo como eles vão explicar é diferente do que eu vou fazer aqui. E isso vai ter consequências importantes. Então, Aristóteles diz que naquele direito que está vigente em uma cidade, o direito da cidade, ou seja, o direito que efetivamente regula a vida social, eu teria um justo que seria um justo por natureza e um justo que seria justo por convenção. Vamos pensar no Brasil hoje. Vamos fazer a aplicação. Se Aristóteles, se a gente quer que ele tenha importância, relevância para nós, ele tem que poder explicar o que acontece hoje na nossa sociedade. Então, no Brasil hoje, nós teríamos normas, então, na visão de Aristóteles, nós teríamos mais do que normas, depois eu vou ter que fazer para vocês uma certa diferenciação, mas haveria relações que são justas ou injustas, ou pela própria natureza delas, ou pela convenção, por convenção. Então, por exemplo, se eu causar um dano, bati no carro de alguém, feri a honra de uma pessoa, causei um dano físico, cometi um homicídio. É natural, por natureza, que eu repare esse dano. É uma noção que está muito... Como se chega a essa noção? Eu não vou entrar muito, mas eu peço que vocês aceitem simplesmente de que é algo quase que natural no ser humano. Né? Alguém que causou um dano, a gente pensa que essa pessoa deve reparar aquilo que ela fez. Então, se eu quebrar, ele traz na biblioteca aí do Patrick, que eu estou gostando dela, né? Começasse a levar os livros dele ou pusesse fogo, eu teria que ou devolver os livros depois, né? Ou pagar o valor daquilo que eu destruí. Reequilibrar. Essa ideia seria algo natural. Também seria natural, é justo por natureza, que não se pode matar alguém. É justo por natureza que eu não posso fazer, como eu falava, uma lesão corporal. É justo por natureza que a pessoa que usa o poder não pode fazê-lo de maneira arbitrária. Então, há uma série de coisas que elas são certas ou erradas em todos os lugares. E independente da vontade e da opinião das pessoas que estão envolvidas naquelas relações. O fato de ser o Patrick, Bruno, juntarmos 10 pessoas. Vamos fazer aqui entre nós uma sociedade em que, uma vez por ano, uma das pessoas vai morrer pela mão de outra pessoa da sociedade. É um clube de assassinato. Isso daí eu estou pegando essa história, peguei agora essa ideia de um conto do Robert Louis Stevenson, um escritor inglês, que ele escreveu A Ilha do Tesouro, é a obra mais famosa dele, mas ele também tem uma série de contos, e um deles é o Clube do Suicídio. Ele fala de uma sociedade que é assim, tem lá as regras dele, mas são pessoas que querem se suicidar, então elas vão combinando como é que vão morrendo uma depois da outra. Né? Então, ainda que nós combinássemos, né, nós 4 que estamos aqui participando dessa transmissão, e pegássemos outras pessoas, fizéssemos um clube de suicídio, acertássemos, convencionássemos que entre nós o homicídio seria lícito, seria legítimo, mesmo assim continuaria sendo uma prática equivocada. Porque a vontade das partes, a opinião dos envolvidos não influencia no justo natural. O exemplo que Aristóteles dá, que é bastante curioso, ele diz o seguinte, que o justo natural, ele é como o fogo. O fogo, ele arde do mesmo jeito na Grécia como na Pérsia. E eu posso dizer, isso ele não fala, mas a gente pode dizer, né, pessoal, o fogo ardia do mesmo jeito há 400 anos atrás, há 2000 anos atrás, como vai arder daqui a 500 anos. É uma realidade que não muda, tá? E isso seria o justo natural. Então, é um justo, certo, justo pense no sentido de certo, correto, ajustado, acertado. Isso é o justo. É que nem alguém pergunta, aqui no Rio a gente usa pouco esse tipo de expressão, né? Mas você vai fazer isso, fulano? Justo? Se diz, né, que é um sim, né? Que está correto, eu vou fazer, é o acertado. Então, há relações que são acertadas pela própria natureza dessa relação. É um justo que está correto pela própria natureza das coisas. E ao lado desse justo por natureza, eu tenho o justo convencional. Uma dicotomia que é famosa quando se fala de direito natural e direito
convencional, se fala muito de direito natural contra o direito positivo. Direito positivo seria aquele imposto pelo Estado, né? Seria através, principalmente no nosso sistema, por meio de leis, que são normas gerais, promulgadas através de um processo legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo e tornadas públicas, promulgadas. E, a partir da lei, você vai ter outras fontes do direito. Daí os autores vão ter discrepâncias a respeito disso, sobre a jurisprudência, a respeito de doutrina, se seria ou não, né, fonte do direito. Eu acho que tudo isso é fonte do direito, né? Daí já fica outra questão, né? Pois bem, então, essa dicotomia de direito positivo e direito natural, ela não funciona para isso que eu estou falando aqui. Para o que eu estou falando aqui, o direito natural não é como se fosse um contraposto, algo diferente, algo que estivesse se opondo ao direito positivo. Ou que o direito positivo deveria simplesmente copiar o direito natural, e o direito natural seria ele mesmo sem direito positivo, o direito positivo seria direito mesmo que fosse contra o direito natural. Não é essa a ideia. No direito positivo, como a gente entende, então esse direito que é colocado, que o Estado reconhece e publica, promulga, esse direito, ele mesmo, tem aspectos que são de direito natural e tem aspectos que são de direito positivo. Inclusive, Tércio Sampaio Ferraz, o professor de muitos anos de introdução ao estudo do direito na Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ele fala uma coisa que é interessante. Eu acho que assim, não está totalmente certa, mas é interessante. Ele comenta, no livro dele de Introdução ao Estudo do Direito, que essa dicotomia que houve durante muito tempo entre direito natural e direito positivo, ela teria perdido força na atualidade, porque muitas normas que seriam consideradas anteriormente de direito natural teriam sido positivadas, principalmente pelas constituições, no capítulo fundamental dos direitos humanos, direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais teriam positivado aquilo que é natural. Então, ele não está errado nesse ponto. De fato, é isso, né? A lei positiva, ela toma aspectos que são justos já por natureza, e ela simplesmente reconhece e reforça isso. E é muito bom que ela faça assim. É muito bom que ela faça assim. Então, o direito convencional, que vai ao lado do direito positivo nessa teoria aristotélica, o direito convencional, ao contrário do que acontece com o direito natural, ele não é justo por si mesmo. Só que, a partir do momento em que ele é definido, segui-lo passa a ser justo e descumpri-lo passa a ser injusto. Um exemplo banal, mas que eu acho que pode ajudar, eu sempre uso com frequência esse exemplo, é o seguinte: vamos pensar nas leis de trânsito. Que haja uma organização no trânsito, que as pessoas não simplesmente peguem os seus carros e comecem a andar de maneira desorganizada e amalucada pela rua, sem se preocupar com velocidade, com contramão. Cada um faz o que quer. O que aconteceria se fosse assim? O trânsito ficaria simplesmente impossível, né? A verdade é essa. Numa cidade como o Rio de Janeiro, certamente ficaria um caos. Então, a necessidade de você organizar o trânsito é uma necessidade natural. Pela própria circunstância da situação, só pelo fato... Você pode dizer, não, mas não é natural ter carro. Natural aqui não é no sentido natureba, né? Ou que não tem nada artificial. Não é nesse sentido. Natural é simplesmente que é uma decorrência própria de uma determinada situação. Aquilo decorre daquela situação. Não tem como eu fugir. Então, se existe tráfego, né, se existe tráfego, né, esse tráfego é feito através de veículos, então eu preciso organizar. Agora, por que aqui no Brasil se vai pela direita e não pela esquerda, como acontece na Inglaterra? A organização que deve se organizar é algo natural. Agora, a maneira como vai se organizar concretamente, isso depende de uma decisão, depende de uma norma que vai como que complementar algo que, no âmbito do direito natural, ainda está, vamos dizer assim, incompleto. Você precisa complementar o direito natural para aquela sociedade concreta.
há 200 anos atrás não teria sentido de ter leis de trânsito como a gente tem hoje. O tráfego era muito diferente, eram outras leis, eram leis com as carruagens. Hoje não tem mais sentido você se preocupar com leis para carruagens numa cidade grande, mas você já tem toda uma preocupação com um tipo de transporte que é diferente do que havia antes. Então, ou seja, a necessidade de organizar, que ela é constante, com o passar dos anos, com as várias épocas, com as revoluções que vão havendo, ela necessita ser adaptada para aquelas circunstâncias concretas para ser eficiente. Só o justo natural não é capaz de conferir a concretização, a certeza, a segurança, a exatidão que o direito precisa ter. Então, o justo natural, ele precisa de uma complementação. E essa complementação é dada pelo justo convencional. Por outro lado, o direito natural precisa do justo convencional. E o justo convencional, ele só vai ser bom, ele só vai ser satisfatório, ele só vai cumprir bem a sua função se, na hora em que os legisladores o determinarem, estabelecerem o justo convencional, eles o fizerem tendo em conta o justo natural. Eles não podem simplesmente descartar como se não existisse e quererem fazer uma regulamentação simplesmente da cabeça deles, sem estar atento para a realidade. Então, seria, por exemplo, uma regulamentação de trânsito, que é a coisa mais banal e convencional que a gente pode ter, mas seria uma regulamentação de trânsito injusta, aquela que, por exemplo, os carros de pobre só pode andar depois de tal hora, porque antes só quem tem carro bom que pode andar. É um justo convencional? É. Mas vocês vejam que uma norma desse tipo feriria, a gente falaria, está errado. Ué, mas se é uma norma de direito positivo, por que está errado? Você não acabou de falar há pouco tempo que o justo convencional não é certo ou errado antes, só passa a ser certo ou errado depois do momento que ele foi promulgado? É verdade, o certo e errado se determina a partir do momento que foi promulgado. Mas há parâmetros que balizam o próprio justo convencional que são dados pelo justo natural. Pessoal, está ficando claro? Matheus, Bruno, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que eu estou tentando fazer uma linha, né? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para me perguntar, né? Vocês estão aí para isso também, vocês representam o público, né? Mas, então, vocês vejam como Aristóteles foi genial de perceber essa harmonia. Então, a relação entre justo positivo e justo natural, ela se dá de dois modos distintos, né? Algumas normas de justo positivo, de justo convencional, elas são derivadas do justo natural, por um desenvolvimento, né? O justo natural, ele me traz princípios gerais que eu vejo que naqueles princípios gerais deles decorrem outros princípios. É uma derivação. Então, por exemplo, eu rapidamente chego nessa ideia de que as outras pessoas devem ser respeitadas. E que, então, eu não posso... Por exemplo, essa ideia geral, as pessoas devem ser respeitadas. Então, deriva desse princípio geral que eu não posso matar alguém. Isso é uma norma de direito natural, de justo natural, mas que já é uma derivação de um princípio mais geral ainda, que é o princípio do respeito um com o outro entre seres humanos. Porque você vê no outro ser humano alguém igual a você, alguém com racionalidade, com liberdade, com autonomia, que você deve respeitar. Agora, tá certo, tenho que respeitar o outro, não vou matá-lo. Outra derivação, não posso causar a ele um dano físico. Não posso atingir a honra dele. Então, não posso atingir a honra. Não posso atingir a honra, um problema atual. Então, eu tenho que proteger as pessoas que são ofendidas por internet. Que a internet tem uma capacidade de difusão de ofensas que antes você não tinha. Eu já tive casos no escritório que era esse o problema, né? Um cyberbullying, né? Que realmente espalha para um monte de gente, uma coisa escandalosa, e em pouco tempo, voa.
isso daí. Antigamente, na base da carta e do cartaz, você não conseguia chegar tão longe, né? Você conseguia chegar no máximo por meio de um jornal, e mesmo assim o jornal não publicava. Hoje, qualquer um pode fazer esse tipo de coisa. Então, é uma derivação desses princípios de respeito ao outro, de não matar, de cuidar da integridade física, de respeitar a honra, que eu não posso usar a internet para cometer qualquer tipo de ato infracional nesse sentido, né, de um ato lesivo à honra de outrem, né? Então vocês vejam que são derivações. Muitas coisas são derivações. Então, não matar, todo um crime, peculato, que é um crime próprio de funcionário público. Peculato está ligado a não roubar, ao respeito da propriedade, no caso da propriedade pública. Então, e por parte de um funcionário público. Então, são ideias gerais que eu tenho que são derivações, que eu não posso roubar. Se eu não posso roubar, eu também não posso fazer, eu não posso ir na biblioteca do Patrick para tirar os livros dele para mim, mas também não posso destruir os livros dele simplesmente. Não roubo, mas destruo. Não posso fazer nenhuma coisa nem outra. São derivações. A própria importância da propriedade, ela decorre da importância do ser humano. Só o ser humano tem propriedade. Um cachorro, um leão. O leão não é dono da jaula que ele está no zoológico. O leão não é dono da coleira, assim como o Bruno é dono do óculos dele ou eu do meu. Não é a mesma coisa, tá certo? O ser humano tem propriedade. A propriedade é uma projeção. E a gente precisa de bens materiais para poder sustentar a nossa vida como um todo. Tanto a vida material e, consequentemente, a nossa vida espiritual. Então, a propriedade ela tem uma importância grande. A propriedade é fruto do trabalho. Vocês vejam, eu estou usando argumentos e estou tentando mostrar como o justo natural dele vai se derivando normas que depois a gente vê que o ordenamento vai recolhendo e reconhecendo e reforçando. Então, além dessa derivação, a gente pode chamar aqui, né, derivação por conclusão, eu concluo de princípios gerais normas mais específicas, mas todas elas numa linha de raciocínio, quase que por dedução. Então, uma derivação por conclusão. Eu tenho um outro tipo de derivação, que é a derivação por determinação. Conclusão, determinação. Se na conclusão as normas que são derivadas, que são concluídas das normas do justo natural, essas normas de justo convencional que vão sendo derivadas, elas são um mero desenvolvimento, elas vão aplicando para situações concretas aquilo que de algum modo já estava implícito ao menos naquelas normas gerais, né? Para proibição da escravidão é um exemplo de uma norma de justo natural derivada, né, por conclusão de normas gerais de dignidade humana, de importância da liberdade, de igualdade entre os seres humanos. Então, na outra derivação, na derivação por determinação, o que acontece é que o legislador, como eu falava, ele define o que vai ser o justo naquele caso, sem ser meramente uma conclusão. Ele tem que colocar algo ali que é uma decisão dele. Decisão que não é arbitrária. É uma decisão que deve ser fundamentada, é uma decisão que deve ter as suas razões, que ele deve olhar para as circunstâncias concretas do país em que ele está para fazer aquilo, da época em que ele vive. Então, normas positivas, normas convencionais, por derivação do Brasil hoje, são naturalmente diferentes das que valiam no Brasil há 40 anos, há 100 anos. É normal, não tem problema nenhum. Isso é parte do direito. O direito vai se adaptando. Então, vamos voltar para a ideia do matar alguém. Matar alguém, o artigo 121 do Código Penal, o caput dele, eu diria para vocês, é uma norma de de direito positivo, ela está positivada, foi promulgada, ela é um justo convencional, um justo natural, eu diria até mais um justo natural, por determinação por conclusão, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A pena que está aí, por que é 6 a 20? Não poderia ser 12 a 30, como o presidente estava querendo colocar? Ou não poderia ser de 7, de 7 a 15? Ou de 30 e pronto? Poderia. Tudo isso são possibilidades. Mas, a partir do momento em que há uma lei determinando, passa a ser justo aquela pena. Aquela pena, não outra.
porque a lei determinou. Vocês vejam que muito do que a gente trabalha no direito é justo convencional por determinação. Por exemplo, por que são 15 dias o prazo de contestação no processo civil? Não poderia ser 13, não poderia ser 20? Poderia. Mas a partir do momento que foi 15, não dá para você chegar no juiz no dia 17 com a petição, com a sua... Com a contestação e falar, não, puxa, mas está 15, mas também o código é só uma ideia, uma dica, qual que é o problema 2 dias depois? Não, você vai perder a causa. Qualquer pessoa que trabalhou como advogado tem essa preocupação. Então, aí, no justo por determinação, a partir do momento que foi estabelecido, passa a ser justo aquilo. Agora, mesmo o justo por determinação, como eu falava para vocês, ele não é totalmente arbitrário. Por que nós damos 15 dias? O legislador pensou, eu vou dar um prazo que não seja curto demais, que dificulte a defesa, e que não seja longo demais, que torne o processo mais moroso ainda do que ele já é. Então, o legislador determinou 15 dias. Podia ser mais, podia ser menos, mas ele procurou um valor razoável. Seria absurdo se ele falasse que o prazo de contestação são 6 meses. Seria absurdo se ele colocasse que o prazo da contestação são 2 dias. 15. Talvez no futuro possa diminuir, talvez tenha que aumentar. Não sei como a sociedade vai evoluir, mas a partir desse momento ficou determinado. Então, a ideia do direito natural, do justo natural, ligado a esse justo convencional, ela está muito próxima da noção de justiça que eu falei antes para vocês. Vocês vejam que, ao contrário do que muita gente diz, não é o direito que depende da justiça. De certa maneira é. Mas mais ainda é a justiça quem depende do direito. Porque se a justiça é o hábito da vontade de dar a cada um o seu direito, eu primeiro preciso definir o que é direito, o que é o direito de cada um, o que é devido a cada um, para então poder dá-lo. Não é possível fazer justiça se antes eu não definir qual é o direito. E para definir o direito eu vou ter essas duas categorias, o justo natural e o justo convencional. Vocês vejam que a tarefa de um jurista, seja ele advogado, seja promotor, e primordialmente o juiz, o que ele faz? Ele tem um caso concreto diante de si, ele examina esse caso, ele estuda a estrutura dele, o tipo de instituto, figura jurídica que há. A figura jurídica, gente, que elas são quase que naturais, porque elas surgem quase que espontaneamente em todos os povos. Compra e venda, por exemplo. Compra e venda. Aluguel, locação. Locação é um contrato que sempre existiu, porque vamos dizer assim, a própria dinâmica do relacionamento humano, de troca de bens, leva a que você formule um contrato desse tipo. Então, o juiz, o advogado fez isso também na hora que ele expõe as razões do seu cliente, o promotor ou a outra parte, no caso se for um processo civil, né, eles vão examinar o caso, vão ver o que cabe nele, vão estudar as normas positivas que se aplicam a esse caso e vão procurar a melhor solução. Então eles vão dizer, fulano, você atrasou o aluguel por tanto tempo, então agora você está sujeito, como está escrito no seu contrato, o que é o contrato? O contrato ele estabelece o que é o justo convencional para aquele caso concreto. Contrato nada mais é do que isso. Contrato é uma... Isso, nesse ponto que eu está certo, falei mal do que é o documento, é uma norma individual, posso dizer assim. Né? Às vezes, normalmente, a gente fala de norma como algo geral. O mais comum é esse, o sentido primordial. Mas não está errado falar que o contrato ele funciona para estabelecer qual que é o justo daquela relação. Qual que é o dia que eu vou pagar o aluguel? Pode ser um dia 5 ou 10. Vamos marcar aqui no contrato. Está marcado. Então, a partir daquele dia você deve. Qual que vai ser o valor da prestação? Você pode ou não sublocar o imóvel? Você pode tudo prever isso no contrato. E a partir do momento que você previu aquilo no contrato, aquilo passa a ser o justo. Né? Então, o juiz vai pegar o contrato e ver, nessa situação, você então tem que pagar X fulano para a outra parte. Vamos fazer esse pagamento em tantas vezes, vai ser no dia tal, corrigir os valores e você chega com exatidão no que é devido.
A partir do momento que você chegou no que é devido, você chegou no direito, então você entrega. Então você dá aquilo que é do outro. Estão percebendo? Vocês vejam como é importante e nobre o papel do jurista dentro da sociedade. Né? Ele é insubstituível, absolutamente insubstituível. Porque o jurista é aquele que vai ajudar a dizer o que é devido para cada um. Eu dei para vocês exemplos, principalmente de direito civil, mas pensem quando a gente vai tratar da Constituição, quando a gente vai tratar de direitos fundamentais, quando a gente vai pensar num sistema tributário. Tudo isso são distribuições de bens e de cargas na sociedade que vão estar fundadas no justo natural e no justo positivo. É da natureza da sociedade que ela precisa ser sustentada. E para ela ser sustentada, ela tem que ter receita. Essa receita pode vir do rendimento de bens próprios, bens do Estado, ou vai vir dos tributos. Então, que haja tributos, isso é algo de justo natural. Tem gente que fala que não, né? Mas daí já é outra questão. Mas podemos dizer isso, né? O tributo é algo de justo natural. Quais vão ser os tributos? Qual é a alíquota dos tributos? Como se configura a obrigação tributária? Vai haver uma secretaria da Fazenda para vigiar a arrecadação de tributos? Tudo isso justo positivo. Que depende de uma racionalidade, tem que derivar do justo natural. Então, na Constituição, está na Constituição, se positivou, não pode haver imposto como confisco. O imposto não pode ser tão forte que ele acaba confiscando, sendo um confisco de bem. Né? São tantas coisas. Vocês vejam que o direito, o que eu estou também aqui advogando por isso, o direito ele deve estar, nem sempre está, mas muitas vezes está, eu até diria que está mais do que as pessoas reconhecem. O direito está empapado de racionalidade. Tanto no momento da legislação, com todos os defeitos que eu estou consciente que a legislação tem, mas com todos os defeitos, há uma racionalidade, essa é a função do parlamento, há uma racionalidade na aplicação do direito, também com todas as dificuldades que a gente pode pensar no judiciário, né? E a própria jurisprudência é uma aplicação da racionalidade, ela vai como que resolvendo questões concretas que vão surgindo que às vezes as leis não tiveram condição de prever, tá? Então é isso. Eu poderia falar muito mais, gente, porque vocês imaginam, né? Se na Faculdade do Chile é um semestre só de direito natural, no fundo, realmente a gente pode falar de filosofia do direito. Isso eu sei que o pessoal quer perguntar, é interessante. Mas olha, se eu fosse falar para vocês, eu acho que merece isso, né? Tem autores muito bons, recentes, que são ótimos justnaturalistas, né? Que vale a pena. Um deles, por coincidência, né? Estou aqui com um livro dele, John Finnis, né? John Finnis. John Finnis é um professor australiano que deu aula há muito tempo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, é um dos principais nomes do justnaturalismo do século XX, né? Ele está vivo hoje, o Finnis, né? Então, na segunda metade do século XX, já mais para o final, foi um momento assim mais de maior produção dele, mas é um autor extremamente importante com livros relevantes. Eu sou muito fã de um outro autor de filosofia do direito, talvez foi o que mais me influenciou, que é um justnaturalista francês chamado Michel Velay. Inclusive, né, nós estamos tendo aí uma série de palestras e de debates que estão sendo fantásticos, né, sobre o Michel Velay, né, em alguns sábados de manhã. Se alguém quiser assistir, participar, inclusive vai haver nesse sábado, né, olhar no site da Academia Atlântico, vocês deem uma olhada, nós vamos ter um debate muito interessante nesse sábado agora sobre um aspecto a mais da filosofia do Michel Velay. Na página da Academia Atlântico tem também outras aulas. Mas esse é um jurista sensacional. Eu acho que o Velay, ele tem os problemas dele, tem algumas coisas que ele não foi totalmente exato, mas ele teve uma intuição fundamental que foi entender bem o justnaturalismo no aspecto central de Tomás de Aquino e de Aristóteles. Tinha alguns erros, mas o aspecto central ele pegou melhor do que ninguém. Então, é um autor extraordinário. Tem um livro muito bom dele, que é a História do Pensamento Jurídico. Né? Então, recomendo. Martins Fontes traduziu. Martins Fontes também traduziu Filosofia do Direito, do Michel Velay. Tem algumas outras obras dele traduzidas também. Vale muito a pena. E é um outro autor que a Martins Fontes traduziu igualmente, chama Javier Ervada. Né? Talvez ele não tenha, assim,
o brilho imediato, como você nota, desses outros dois, do Villet e do Finis, mas, em certo sentido, ele é muito consistente, talvez o mais consistente, né? Assim, o mais bem fundamentado, que soube costurar melhor todas as pontas de uma teoria do direito, né? Mas é isso, né? Eu espero que eu anime vocês a conhecer. Pensem um pouco isso sempre que você está buscando no direito algo razoável, algo correto, algo certo, você já deve deixando de ser positivista. Você está indo além, né? Kelsen falava que o positivismo, a norma jurídica, ela dá uma espécie de moldura para o julgador, e dentro daquela moldura ele pode escolher o que for dentro da moldura. A moldura daria uma baliza, e dentro da moldura seria indiferente o que você escolhesse. O juiz naturalismo vai falar, não, de fato a norma dá uma moldura que ela é evidente, ela é clara, mas mesmo dentro das várias possibilidades que eu tenho dentro da moldura, não quer dizer, como falava o Dworkin, que há uma só melhor solução jurídica, o Dworkin falava isso, né? Mas há soluções melhores e piores dentro do que a moldura oferece, e é papel do jurista tentar descobrir a melhor solução, ao menos uma solução razoável, que depois tenha que ser mudada. O direito é extremamente flexível. Eu não falei isso, desculpa, Patrick e Matheus, mas acho que só vou. Vocês desculpa que eu falo demais também, né? O Bruno já está acostumado, sobra para vocês, né? Mas às vezes a gente pensa também, poxa, ninguém perguntou isso, que lógico não dá para vocês perguntarem, talvez tenha uma pergunta assim no chat, imagino, né? Mas, puxa, as sociedades mudam tanto, né? São tão diferentes, tem tantas normas distintas, pensa no esquimó, pensa na Arábia. Aqui, como você vai falar de direito natural, cara? Não é cada país tem o seu, cada cultura tem. Olha, eu digo para vocês, o mais surpreendente para mim não é a diferença de normas que a gente pode pensar nos vários povos, é a semelhança. A semelhança no essencial, eu diria, não só no essencial. Né? Eu lembro que um professor meu, quando eu estava no primeiro ano, ele falava, Renato, eu já era meio naturalista na época, desde o primeiro ano, né, da faculdade, mas ele falou, Renato, um esquimó, quando ele recebe uma visita, ele entrega a mulher dele para que ela agasalhe aquela visita à noite, como uma cortesia. Então, como é que pode ser uma norma natural o casamento? Daí, realmente, pô, que coisa estranha, né? Mas daí, gente, é muito simples a resposta a isso. É verdade. Há culturas que fazem coisas desse tipo. Mas, olha, rapidamente a gente pensa, pois aqui alguma coisa está errada, né? Claro, você entregar a mulher simplesmente para servir como conforto para outrem, né? Quer dizer, já é uma coisa que tá meio complicada. Agora, e eu falo, mesmo lá, tá bom, o esquema pode oferecer para visita. Vai você, sem ele oferecer, ir atrás da mulher dele para ver o que vai acontecer. Então, certos aspectos da aplicação pode haver diferença entre as sociedades, porque nós temos dificuldade, muitas vezes, de entender a natureza principalmente quando entra aspectos de comportamento, a gente tem uma certa dificuldade de compreender. Mas o básico está sempre aí. A proibição do roubo, a proibição do assassinato, isso está em todas as sociedades, com muito mais semelhança do que dessemelhança. Então, o direito natural ele é muito mais forte e vigente do que as pessoas tendem a reconhecer. Muito, muito mais. Tá bom? Então, e ele pode mudar. Em que sentido que eu falo? Nós estamos no Rio de Janeiro. Não sei se, acho que muitos que estão assim, talvez não, mas é evidente que o que se come no Rio de Janeiro é diferente do que se come num país de clima frio. É naturalmente diferente. As plantas que tem no Jardim do Rio de Janeiro são diferentes das plantas que vão estar numa cidade da Serra Gaúcha. É naturalmente diferente. A natureza, e aí entram vários elementos que fazem parte dela, levam a que a natureza mude de lugar para lugar em certos elementos. O natural é diferente em certos... O fogo, como diz Aristóteles, queima igual. Mas outros elementos da cultura humana são naturais ou antinaturais, dependendo do lugar em que se está. E o justo natural leva isso em conta também. Por isso que uma pretensão de fazer uma lei que valha para todos os tempos, para todos os lugares, está fadada ao fracasso. Não é possível fazer isso. Tá? Não é possível e não é desejável. O direito é eminentemente flexível. E o justnaturalismo, eu diria para vocês que ele torna o direito mais flexível, mais razoável do que qualquer outra escola jurídica. Tá bom, gente? Vocês me desculpem aí, estou à disposição do que vocês quiserem. Obrigado, viu? Muito obrigado, Renato. Um grande
Prazer, grande honra nossa aí contar com essa palestra. Foi interessante também, né, que você falou a questão de que natural, né, essa questão de natureza, né, sentido filosófico de natureza, ainda mais natureza humana, que é peculiar, né, que não é meramente biológica. Matheus, tem alguma pergunta aí, cara? Tu pegou aí pra gente fazer pro Renato? Então, alguma coisa aí? Ao Renato, né, capacidade de síntese excelente, muito conteúdo, muita coisa proveitosa. E aqui, pegando algumas perguntas que foram elaboradas aqui, dando preferência para o pessoal, para quem quiser, já pode ir digitando mais perguntas aqui que eu vou selecionando. A pergunta que o Dante perguntou aqui é uma pergunta bem interessante, porque é isso que a gente vê acontecendo na realidade, que é essa confusão do direito natural com o direito revelado, né? Onde estaria essa confusão? E aproveitando aqui, eu incluiria também o direito ideal, no sentido do que nós idealizamos, um direito para a sociedade que seja perfeito, né? Quais são a diferença dessa tríade e por que há essa confusão, né? Então, aí é interessante a pergunta mesmo, né, o Matheus? Agradeço ao Dante por ter feito. Então, aí eu vou pegar uma noção que ela está no começo da Suma Teológica, eu acho que até na questão primeira, né? Em São Tomás, na primeira questão da Suma, da primeira parte, ele pergunta uma coisa que, em princípio, pode chocar a nós. Ele diz, a pergunta é a seguinte, é necessário haver teologia? Vocês pensem que essa pergunta está no começo da Suma de Teologia, né? No fundo, ele está perguntando se a própria livro dele tem algum sentido, né? Então, ele fala, era necessário teologia porque um dos motivos que ele fala que não seria necessário haver teologia, porque a Suma Teológica são questões que normalmente São Tomás começa com uma pergunta, daí ele coloca 3 ou mais opiniões contrárias, e depois ele coloca uma opinião favorável, e no final ele dá a resposta que ele acha correta, e ele vai rebatendo cada uma das opiniões contrárias. Então ele fala, haveria necessidade de existir a teologia? Uma das afirmações que negam é, não haveria, porque o ser humano, com a filosofia, pode chegar à verdade, tanto no âmbito teórico como no âmbito ético. Então, se o ser humano pode chegar à verdade pela razão, por que eu vou precisar da revelação? Revelação não é necessária. Daí a questão segue, e no final ele vai rebater essa ideia. E ele diz o seguinte, olha que curioso, que mesmo verdades acessíveis à razão humana estão ao alcance do ser humano sem precisar da revelação. Mesmo algumas dessas verdades, boa parte dessas verdades, foram reveladas por Deus. Estou pensando aqui no que a Sagrada Escritura diz, podemos pensar nos 10 mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos está cheio de normas de direito de justo natural, que são alcançáveis pela razão. Não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Tudo isso, com a própria razão, já poderia chegar. Tudo isso é justo natural. Só que você tem também uma revelação. Então, quando a gente fala de direito revelado, nós temos que fazer uma distinção entre o direito revelado, que é revelado porque quem acredita, quem tem fé, o próprio Deus manifestou através da Sagrada Escritura essas normas, né? Que não são propriamente, são principalmente normas morais, mas acabam sendo também, tem uma ligação próxima com o direito natural. Mas, como essa que eu estou falando, né? Então, mesmo essas, elas são reveladas, mesmo as naturais acabam sendo reveladas. E Tomás diz, por que Deus revelou? Porque pela fraqueza da inteligência humana e pelas paixões dos seres humanos, só poucos dos homens, e apenas aqueles que tivessem muita inteligência e pudessem se dedicar arduamente ao estudo durante muito tempo, alcançariam essas verdades. Mas elas são necessárias para todo mundo. Então Deus, para facilitar, as revelou. Então, no direito revelado, é isso que acontece, né, Matheus? Há aspectos do direito revelado que, de fato, só valem para quem tem fé. Não são aspectos de natureza. Por exemplo, né, para os judeus era que o sábado era o dia santo. Era o dia que você não trabalhava. Tal. Então, era uma lei que valia para os judeus. Isso não é uma lei natural.
É só uma lei positiva. Então não tem sentido você querer com que uma lei divino-positiva, divino-convencional, né, valha para todo mundo. Agora, as leis de direito revelado que são naturais, elas valem para todo mundo. E mesmo para quem não tem fé, elas valem não por serem reveladas, mas por serem naturais, né? Não sei se ficou claro essa ideia. E depois você tinha feito uma outra pergunta, direito ideal. Aí eu diria o seguinte, gente, direito ideal não existe. Por quê? Aí eu pego, então eu comentei para vocês da Ética Nicômaco, o livro 5, vamos agora pular para o livro 6 da Ética Nicômaco. E no livro 6, Aristóteles fala da arte e da prudência. E ele tem lá uma frase que é genial, que é básica, né? O direito é uma arte para ele, viu? Só para vocês saberem, né? E ele diz, as ações humanas, eu não consigo fazer ciência com elas. Ciência no sentido de um saber necessário, que sempre vai ser igual, um saber exato, um saber ideal. Não consigo. Eu consigo ter algo que sempre pode ser um pouco melhor, que sempre vai ter que se ajustar às novas circunstâncias, que não tem uma regra prévia que me garanta que se eu aplicá-la direitinho eu vou ter o resultado ótimo. Isso não existe nas coisas humanas. Por isso que a pretensão de eu fazer uma ciência do direito com normas que vão regular tudo, ela tá, como eu disse antes, não tem como. Então, não existe um direito perfeito, não existe um direito ideal. O que existe sempre é o desejo de melhorar o direito, que isso sempre dá para melhorar. Porque ao mesmo tempo que nunca vai ser perfeito, exatamente porque ele nunca é perfeito, ele sempre pode melhorar. Então, essa é a função dos legisladores, dos juízes, das pessoas que trabalham com direito, tentar melhorá-lo, sabendo que às vezes não vale a pena mudar algo para ter um ganho pequeno quando você muda um hábito. Aí você tem que ponderar isso também, né? O excesso de mudança, ele acaba no final dando incerteza, causando insegurança. Mas o direito é essencialmente algo, eu até diria para você, o direito não é ideal, o direito é concreto, como uma arte, como cozinhar. A boa cozinheira não é aquela que pega o super manual da Ofélia e faz lá. Não, ela vai ver os ingredientes que ela tem. Qual ingrediente aqui que é melhor? Puxa, eu fui fazer a minha super lasanha, mas não tinha massa, acabou. Não, então não tinha massa, faz alguma outra coisa. Você tem que se virar. O direito é assim. O direito é assim também. Então o direito é concreto, mas não significa que a gente vai ficar contente como ele é. A gente quer melhorá-lo continuamente. Tá? Essa é a ideia. Tá bom? Exatamente. Muito bom. E assim, a outra pergunta aqui do nosso amigo Gabriel vai muito disso que você já estava falando na parte final, né, dos operadores do direito, né? Não gosto muito desse termo, mas é o que é usado hoje, no sentido de que como deve proceder o jurista, principalmente o juiz, em face a uma lei positiva injusta, né? Como ele, um cara racional, que enxerga o direito natural, como isso funcionaria e se isso daria margem para o ativismo o ativismo judicial, gente, é uma espécie de ressaca do positivismo, né? Quer dizer, depois que você teve muito positivismo, você acaba no ativismo judicial, que solta o verbo aí, vai para todo lado. Tem uma boa intenção, mas, de fato, ela acaba sendo extremamente perigoso porque fica um instrumento político, né? O judiciário se politiza também, isso daí é bastante complicado, né? Mas como fazer? Eu diria o seguinte, Matheus, também não há uma resposta exata com relação a isso. Há um dito, eu não falei isso antes, mas eu quero dizer, inclusive porque o Kelsen critica isso, e muitos positivistas criticam essa frase, que inclusive ela é uma frase de Santo Agostinho e que está em Tomás de Aquino também, que diz o seguinte: lei injusta não é lei. Lei injusta não é lei. Mas como não? Então, Kelsen vai dizer, e outros... Claro que é. Não adianta você falar que a lei é injusta, você vai ter que aplicar. Então, havia escravidão até 1888 no Brasil. Não adianta. Injusta era a lei, dava os efeitos. Daí até o caso disso. Você pode brigar com essa lei no âmbito político ou no âmbito moral, mas no âmbito jurídico você aplica e só. Então, eu diria para vocês o seguinte, gente. Sim e não. E aí você tem que ver caso a caso. A autoridade da sociedade política, a autoridade do legislador, você ter normas que elas regulem a vida social como um todo, o Estado de Direito, a gente pode dizer assim, é um bem em si.
Ele dá segurança, ele é melhor do que você estar simplesmente jogando arbitrariedade ou ausência de qualquer norma, né? Aristóteles mesmo na política já falava que o governo pelas leis é preferível ao governo pelos homens. Genial, né? Já Aristóteles isso, gente, vocês imaginem, né? Então, esse Estado de Direito, parte da autoridade dele vem de que as normas são cumpridas, e também pelos juízes que têm a função de cumprir. E eu diria para vocês que a grande maioria das normas, 99, vários 9% das normas, elas não têm maior problema, elas são justas. Mesmo num país que teve uma ideologia nefasta, por exemplo, como a União Soviética, ou, vou falar, o nazismo, nefasto, você vê que estava podre aquilo, mas mesmo na Alemanha, mesmo na União Soviética, você tinha normas de contratos, você tinha normas de casamentos, você tinha normas de filiação. Poderiam estar meio bagunçados, estavam, mas certos aspectos tinham. Lógico que o fato de ter muita coisa que era aproveitável não diminui a perversidade intrínseca desses regimes. Mas vocês não entendem o que eu quero dizer. Mesmo numa Alemanha nazista, não dá para dizer, não, já que é nazista, também não circulei nenhuma. Não dá para você fazer isso. A sociedade toda, então vou entrar na casa do meu vizinho, vou dar um sopapo no outro que está na minha frente, não posso começar a fazer isso, vai ser um desastre. Então, um juiz, diante de uma lei injusta, se essa lei não é exageradamente ruim, é uma lei estúpida, mas não é uma... Quer dizer, né, então, ele deve aplicar a lei tentando, na interpretação, na medida do possível, e modificando a aplicação daquela lei. E, inclusive, a médio e longo prazo, daí seria um ativismo? Talvez, né? Mas isso aí você não tem muito como fugir. A força do judiciário, ela sempre vai existir, viu, pessoal, no âmbito do direito, porque quem põe a mão e decide é o judiciário. Tanto que o direito romano era um direito jurisprudencial. Então, não adianta também... O discurso do Montesquieu é bonito, mas não dá para... A ideia de que o direito ele se concretiza no judiciário, isso é toda a história do jurídica. Quando você olha com calma, você vê que é assim. E eu vou mais além, não tem como não ser assim. Não quer dizer por isso que eu vou cair no ativismo, né? Ao contrário. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é justamente o contrário, né? Então, você deve seguir. Agora, se houvesse leis que fossem de tal magnitude ruins, poderia ser o caso que a pessoa teria que se obrigar a deixar de ser juiz. Poderia acontecer. Poderia acontecer. Né? Então, por exemplo, uma lei, um exemplo que eu dou, né? Uma lei que, vamos supor, o caso do aborto é um caso que é controvertido, não para mim, mas para muita gente mas então não vamos usar como exemplo. Vamos pensar, se surgisse no Brasil uma lei que falasse que durante 6 meses depois do nascimento da criança, ela poderia ser morta pelos pais, porque se eles vissem que a criança não estava saudável, ou que por algum motivo não tinha, não sei, qualquer motivo, não tinha o cor do olho que eles queriam e tal. Então, até 6 meses depois da morte, você poderia matar a criança, porque tem estudiosos de ética que defendem esse tipo de postura. Vamos supor que tivesse essa lei. Um juiz se deparasse com o caso de uma pessoa que, usando essa lei, matou o seu filho. Deve o juiz punir essa pessoa? Pouco a pouco, acho que o juiz tem que ir estrangulando essa situação. Logo que é uma situação limite, né? Então, eu diria para vocês o seguinte, o juiz não vai punir a pessoa. Porque essa lei não está mandando matar. Ela está falando para não punir quem matou. Agora, se houvesse uma norma do Estado falando, não, o juiz vai ordenar que se mate uma criança. O juiz vai ordenar que se mate uma criança. Daí, um juiz não poderia fazer isso, me parece. Não poderia fazer um ato muito ruim, positivamente. Estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Claro que, na hora H, gente, é difícil de você notar isso. É complicado você ver até que ponto você deve ou não aplicar. Agora, se uma lei é injusta, vamos tentar aplicá-la de uma maneira menos deletéria para a sociedade. E se isso não for possível aplicar... Eu tenho amigos, por exemplo, que são juízes e que eles procuram... É diferente. Um juiz, por exemplo, que respeita o casamento, porque eu acho que o casamento é importante. Porque hoje, pela lei positiva brasileira, o casamento é uma piada. Não totalmente, estou exagerando um pouco, mas não muito. É extremamente fácil você acabar com ele. Ele é extremamente fácil. Todo o conteúdo do casamento hoje mudou muito do que era. É uma questão complexa,
que tem toda uma evolução legislativa, cultural. Eu diria que mesmo as pessoas, quando elas casam, elas não pensam no que a lei traz para elas, elas são mais sérias do que a lei é, né? Mas essa é outra, outra questão, né? Então, mas eu tenho juízes que levam a sério o casamento, claro, eles dão, nos termos que a lei determina, dão divórcio. Mas, por exemplo, eles conversam com as partes, eles tentam fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, dentro daquilo que eles veem que é uma falha da lei de simplesmente tratar o casamento como se fosse uma coisa fútil, eles procuram, sem ir contra a lei, com uma interpretação a melhor possível, reforçar, ajudar as partes a que tenham uma solução melhor. Percebe o que eu quero dizer? Mas eu concordo que isso, para quem trabalha com direito, sempre é uma coisa complicada, né? A tirania sempre começa também, ela tende a dominar o judiciário. Isso sempre é assim. Não é à toa, quando a gente vê filme de nazista, gente, eu penso aquele filme sobre a Sophie Scholl, ou o filme recente que teve sobre aquele austríaco que se recusou a seguir Hitler, né? Uma vida ordinária, um nome assim, um filme sensacional. Os juízes nesses dois filmes, os juízes são uns monstros. É que realmente o judiciário alemão, na época do nazismo, foi um desastre. E não é à toa. Você quer corromper uma sociedade, quando você consegue corromper o judiciário, não há defesa. A perversão é imensa. Por isso a responsabilidade que a gente tem que ter ao tratado judiciário e ao tratado do direito, tá? A gente também vê aí muito caindo para a teoria da argumentação, a questão dos princípios, a gente também só saber utilizar isso a nosso favor, né? Assim, no sentido de buscar a reinterpretação de princípios que hoje estão totalmente degenerados, né? Sim, lógico, a ideia do princípio, o Alexis é um pouco culpado disso também, né? Alexis e o Dworkin, né? O princípio da dignidade humana entra tudo nesse princípio. Então, até você tira a força do princípio. Porque quando tudo é dignidade humana, nada é dignidade humana. Hoje, na prática, o princípio da dignidade humana é fazer cada um à vontade do que quiser, porque se você não me permitir fazer o que eu quero, porque me dá uma telha, você está indo contra a minha dignidade. Calma aí. Essa é uma argumentação muito pobre. Não estou nem entrando na questão de conteúdo. Estou falando de consistência. É muito pobre esse tipo de argumentação. Então, vamos pensar com mais calma. Vamos dar para a dignidade humana o valor que ela tem. Vamos usá-la onde ela deve ser usada. Concordo com você, Matheus. A ideia do princípio não é ruim, não. Até não é o caso aqui, mas a ideia do princípio, eu comentei com vocês de justo, derivado do justo natural, por determinação e por conclusão. O princípio é o justo convencional derivado do justo natural por conclusão. Isso é o princípio. E a regra é o justo convencional derivado por determinação. Sem saber, esse pessoal está voltando a critérios, lógico que o deles, volta a dizer, pior, a fundamentação e tal, mas eles estão pegando uma realidade que Aristóteles já viu. Por isso que eu sou fã do Aristóteles, né? Mais que Aristóteles, só Tomás. Porque Tomás realmente... Normalmente, como é que alguém pode ser mais inteligente que Aristóteles? O problema, gente, é que quando você lê os comentários de Tomás ao Aristóteles, você não acredita como o cara consegue, a partir de uma coisa que já era extraordinária, avançar. Lógico, ele dependia do Aristóteles, dependia. Mas para avançar, para entender a coisa e ir além como ele foi, é de tirar o chapéu. Então, esses dois são os meus dois gurus, né? Mas eu gosto de outros autores também. E eles explicam todo esse tema. No fundo, o que a gente vê de bom em autores modernos, não tudo, claro, porque tem coisas novas que são muito interessantes, mas muito do que é bom da atualidade a gente acha, ao menos, sementes, inícios, há séculos atrás, né? Em autores muito mais antigos. Vocês querem dar tempo de mais uma pergunta ou querem encerrar pela questão do tempo? Acho que dá uma pergunta, eu respondo rápido. Pode ser. Então, eu vou colocar aqui sobre a questão você até comentou isso, né, no início, sobre a abordagem do direito natural, que você poderia sair um pouco do que as pessoas tinham escutado, né? Então, aqui, colocar essa questão de que grandes professores, como o Tércio, que você mesmo comentou, Miguel Reale, quando vão falar de direito natural, tratam no direito natural racionalista, né? O direito natural que a gente vê de Hugo Grossio, e que cresceu muito depois da Idade Média. Então, eu queria que você, pelo menos, desse uma mitigada, assim, entre o que, qual é a origem disso desde o Brasil. Então, a diferença básica é a seguinte: o direito natural moderno, que a gente pode chamar, como você usou uma boa expressão, Matheus, direito racional, né? A ideia dele é a seguinte: se eu conhecer bem a natureza do ser humano individual, eu consigo deduzir as normas jurídicas a partir da visão
qual que é a nossa natureza? Então, eles falam que até o grosso, a partir de 3 princípios, né? Não ofender a ninguém, dar a cada um que é seu, e tem um terceiro que eu estou esquecendo. Depois eu já lembro, né? É manter as próprias promessas, né? Manter pactum sunt servanda, né? Não é exatamente essa expressão, mas é isso, cumprir as promessas. Desses princípios que ele fala que são evidentes, ele vai derivando todo o direito. Então, vocês vejam que o direito racionalista é uma construção a partir de um conceito abstrato de ser humano e de natureza humana. Não a natureza como ela está funcionando na realidade, mas uma natureza como que eu tirasse e pensasse em laboratório. Como é o ser humano? O ser humano precisa de comida, ser humano casa, ser humano tem amizade, ser humano precisa da sociedade. Vamos começar a fazer normas a partir dessa definição que eu tenho do ser humano. Tem um aspecto bom, eles estão tentando, de certo modo, ver alguma realidade, mas eles fazem uma dedução a partir de um conceito geral de humanidade. No Aristóteles, é curioso, eu falei para vocês do livro 5, Ética Nicômaco, Aristóteles diz, no comecinho desse livro 5, vamos ver o que é a justiça e o que é o justo. Então, como as pessoas na sociedade dizem que é justo? O que é justo? Então ele faz uma análise linguística, ele vê como de fato as coisas funcionam e a partir disso ele faz a teoria. Estão percebendo a diferença? Não é que eu parto de princípios gerais e vou deduzindo só leis a partir disso. Eu observo a realidade no direito natural clássico, eu observo a realidade, vejo como se dá entre os seres humanos as relações de trocas de bens, de todos os tipos de bens, procuro descobrir o que é natural, o que é convencional e explico isso. Então, o direito natural do Aristóteles é um direito natural, como eu falei, o direito natural moderno, racionalista, ele teve a pretensão de fazer um código ou leis que fossem as melhores para todas as circunstâncias. Vamos fazer o Código Civil. Tanto que Napoleão, quando ele fez o Código Civil, ele proibiu até que se houvesse um desenvolvimento doutrinal do código. Ele queria que as pessoas aplicassem estritamente o que estava falando. Havia só era permitida uma explicação do código sem acrescentar nada. Porque ele achava que já está tudo resolvido. Doce ilusão, né? Pouco depois já começa a haver mudanças, ramificações. Então, o direito natural clássico é aquela ideia que eu falei para vocês, que a natureza muda pelas circunstâncias, o que é natural num local é diferente. O exemplo que eu dei dos cavalos e dos carros, né? As leis de trânsito vão ser diferentes, naturalmente diferentes, porque as circunstâncias são muito diferentes. Não existe um código de trânsito perfeito, tá? Não sei se ficou claro, Matheus, para ver. Quando você lê os autores, salta aos olhos a diferença, impressionante. Mesmo os dois se chamando de direito natural, tá? Essa questão também é até importante para a crítica positivista, né, o direito natural, porque eles meio que excluem a melhor fundamentação, que é a fundamentação eles não clássica. Conhecem. Esse é o problema. Aristóteles, gente, só para vocês terem uma ideia, Aristóteles, na modernidade, o primeiro filósofo alemão que realmente conheceu Aristóteles para valer foi o Hegel. Kant não conheceu bem Aristóteles. Kant só conheceu alguns livros de lógica do Aristóteles. Todos os outros anteriores, grandes nomes, gente brilhante, vamos falar do Schleiermacher, vamos falar do Fichte, vamos falar do Schelling, conheceram mal o Aristóteles. E o próprio Hegel, lógico, ele tinha a teoria dele, ele conheceu, mas ficou aquela confusão. É genial. O Hegel é um gênio, mas é uma loucura. Deus fala, eu acho. Né? Então, é genial, mas é uma loucura. Então, realmente, Aristóteles é pouco conhecido na prática. Você tem um monte de interpretação, um monte de confusão a respeito dele. Por isso que eu falei para vocês, leiam a Ética Nicômaco. Se alguém tiver dúvida, se vocês quiserem passar meu contato para a pessoa perguntar, eu faço isso com todo gosto. Quem sabe um dia a gente pode até combinar, né, gente? A gente dá algumas coisas, alguns comentários sobre o livro 5 da Ética, podemos fazer uma coisa desse tipo. Vale a pena, né? Vale a pena, tá? Mas muito bem, agradeço, né, gente? Agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez a iniciativa de vocês, tá? Depois eu vou ver o vídeo aí, como é que ficou, tá? Espero que tenha sido... Agradeço o público também, né, pela paciência, né? Espero que tenha sido útil, né? E estou aí à disposição para quem tiver dúvida, qualquer coisa, né? Então, se inscrevam aí no Instituto, né? No Instituto Lexia de Justiça, e também faço a propaganda minha, né, da Academia Atlântico, que eu participo dela, também a ideia de uma plataforma de discussão
é um canal do YouTube que a gente tem, também um site, o site é pequeno, mas é um canal do YouTube, que estamos procurando pôr um bom conteúdo lá sobre direito, filosofia principalmente, tá bom? Isso. Boa, muito obrigado, Renato. De novo, reforço aqui o agradecimento, né, essa primeira palestra que a gente está fazendo aqui. Agradeço meus amigos também, o Patrick, o Matheus, o pessoal que estava nos assistindo agora, né? Então, esse é o primeiro de uma sequência aí que a gente vai montar com o maior carinho e também para que vocês possam desenvolver nesse campo da filosofia do direito. Então, novamente, agradeço, Renato. Fica aí o nosso convite para o pessoal da Academia Atlântico, tá? Podem seguir. Tem canal também no YouTube, no Instagram e tem no Facebook, tá? Aqui embaixo, só vocês aí seguirem. E fica declarado encerrado agora, tá bom? Forte abraço. Fala. Não, só uma coisinha, assim, que além que você falou que tá aqui o link da Academia Atlântico, é bom lembrar que tá o link do nosso Instagram, para quem tenha chegado aqui de outra forma, alguém mandou o link, ou então quem for ver depois do vídeo, que vai ficar aqui gravado. Que é bom seguir também, porque toda palestra a gente divulga lá é o principal canal de divulgação que a gente tem. E a ideia é manter o mesmo esquema, mandar o link privado, para quem quiser assistir ao vivo, mandar pergunta, interagir. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Valeu. Vamos.